Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani e junto com o Carlos Lopes, a gente vai bater um papo essa semana sobre taxa de juros no Brasil. O Banco Central vem cortando a taxa básica desde agosto. Foram já 3 reuniões, a cada reunião ele tem cortado meio ponto, o que totaliza até o momento um corte de 1,5 ponto. A gente começou o processo com uma taxa básica em 13,75 e agora ela está rodando em 12,25. Expectativa nossa no Banco BV é que ao final desse ano a taxa alcance o nível de 11,75 e ao final de 2024 o patamar de 9%. Esse processo de alívio monetário ele é explicado pelo recuo da inflação. Se a gente lembrar, lá em meados do ano passado, o IPCA alcançou um nível de 12% e os últimos dados indicam um patamar mais próximo a 5%. Esse recuo expressivo da inflação se deve a fatores locais e internacionais. Fora do país, a gente observa uma normalização nas cadeias globais de produção, o que reduz a pressão sobre preços industriais. Ao mesmo tempo, as commodities têm um bom desempenho, principalmente na energia e nos preços agrícolas. O resultado é que há menor pressão de custo nas empresas. Ao mesmo tempo, a gente vê uma desaceleração da atividade econômica aqui no Brasil, principalmente naqueles setores ligados a crédito que respondem ao aperto monetário dos últimos meses pelo Banco Central. Era essa a ideia, de esfriar a economia e inibir repasses de custos. Justamente por isso a inflação mostrou uma queda importante. Com essa queda, não faz sentido manter taxas de juros muito elevadas e o Banco Central vem ajustando as taxas nominais. Daí o espaço para cortes importantes. Agora, a despeito desse bom comportamento da inflação e do espaço para corte de juros, a gente nota que há muitos riscos pela frente. O Banco Central vem comunicando isso. E justamente por essa preocupação com o que pode acontecer no futuro, o Banco Central vem sinalizando que quer manter esse ritmo de 0,5 ponto percentual. Quem vai fazer um resumo desses riscos à frente é o Carlos. Carlos, conta a história pra gente. Esse conjunto de riscos para a inflação e, portanto, para o Banco Central, eles estão muito bem refletidos nas expectativas de inflação, que continuam apontando uma inflação mais elevada do que a meta que o Banco Central persegue, particularmente para o ano que vem, que é o principal horizonte de política do Banco Central. A inflação continua, as projeções de inflação, melhor dizendo, continuam acima da meta. E dentro dessa projeção mais elevada, está embutido diversos fatores diferentes. No lado internacional, a maior parte desses fatores estão ligados aí à pressão nos juros internacionais e particularmente nos Estados Unidos. Então, um juro mais elevado lá fora provoca aqui no Brasil também um aumento no prêmio de risco ou na precificação de risco na curva de juros aqui. Então, os juros de 10 anos brasileiro, por exemplo, acaba sendo afetado e sobe conforme o juro americano de 10 anos também sobe. Um outro canal de transmissão bastante comum é o câmbio, com juros mais altos lá fora. Isso tende a fortalecer o dólar, enfraquecer o real e, portanto, com um câmbio mais depreciado, com um dólar mais alto, a gente sofre aqui os efeitos inflacionários desse câmbio mais pressionado. E a gente também tem os fatores locais, que são muito importantes. Um deles é a própria economia. A economia brasileira segue crescendo num ritmo bastante razoável, com o mercado de trabalho ainda bem aquecido, com ganhos significativos de renda real. E isso acaba pressionando a principal parcela da inflação, e uma parcela importante, já que ela é bem resistente, tende a ter mudanças mais cíclicas, um pouco mais graduais, que é a inflação de serviços. Essa inflação, esse grupo de inflação ainda mostra uma inflação elevada, seja no acumulado em 12 meses, seja nos últimos meses, e acaba mantendo esse núcleo, essa parte mais resistente da inflação, ainda alta. E o restante da inflação, que são itens mais voláteis, por exemplo, preço de alimentos, se porventura vierem a subir, a gente tem uma inflação mais elevada, acabam puxando a inflação de volta para cima rapidamente. É isso que o Banco Central deseja evitar quando ele tenta controlar essa parte menos volátil da inflação, no caso aqui a inflação de serviços. E a gente também tem, dentre outros, vários riscos, mas um importante é o risco fiscal. O Brasil já, há anos enfrenta esse problema de resolver a questão fiscal, controlar a dinâmica de dívida e, de novo, a gente bate de frente com esse problema. O novo arcabouço fiscal proposto pelo governo indicou algumas metas de superávit primário para serem atingidas,
para que ela seja atingida, a gente precisa de um volume enorme de receitas novas para conseguir cumprir, já que a gente não vai ter corte de gastos, e conseguir essas receitas não tem sido uma tarefa fácil e provavelmente o governo não vai ser bem sucedido em conseguir todo esse montante esperado e, portanto, vai ficar com um resultado fiscal abaixo da meta e, novamente, ainda com um problema fiscal, um problema de dinâmica de dívida ainda importante. Então, diversos riscos que o Banco Central tem que acompanhar e, por isso, essa escolha pela gradualidade, né? Para ir com calma, cortando, mantendo o ritmo, até que se tenha uma clareza maior. Tá certo, pessoal? Obrigado por mais esse episódio. Até semana que vem. Um abraço.